Lula passa bem após cirurgia na garganta e deverá poupar a voz nesta semana. Manifestantes passam domingo em Brasília pedindo intervenção militar. Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é hostilizado na Bahia. E começou a Copa do Mundo. Inglaterra atropela Irã e brasileiros enfeitam ruas esperando a estreia da seleção canarinha. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente eleito Lula deverá poupar a voz por uma semana e evitar discursos após a cirurgia realizada em sua garganta. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá evitar o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias, especialmente na primeira semana, depois da cirurgia de retirada de uma lesão na garganta, a qual foi submetido neste domingo em São Paulo. Nas próximas 24 horas, a recomendação é de repouso, mas Lula já pode conversar, desde que não cometa excessos. O ideal também é que só volte a discursar dentro de uma semana. Após essa cirurgia, a expectativa é de que Lula apresente uma redução na rouquidão após essas 2 semanas de cicatrização da região operada. Lula deve retomar as reuniões em Brasília na quarta-feira. De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, foi retirada uma leucoplasia, ou seja, uma formação de pequenas placas na prega vocal esquerda. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o breve silêncio do presidente eleito Lula não vai afetar os trabalhos da equipe de transição e nem tampouco a composição do ministério, que já se encontra bastante adiantado. Vamos ouvir o Ney. É natural que todo mundo queira ser ministro e pressione para tal, e que setores que tenham seus candidatos. É natural que o mercado esteja nervoso, porque não sabe como é que vai ser a economia do país e como é que vai ser o ministério. Mas acontece o seguinte, as pessoas não estão levando em consideração o seguinte, durante 50 anos de vida pública, o presidente Lula e o PT nunca tiveram aliados, nem na oposição. Acontece agora que o presidente foi eleito por uma frente ampla de gente que não é do PT e de gente que não gosta do PT, mas que votou no presidente Lula por circunstância. Resultado, o presidente Lula hoje foi levado ao poder não pelo PT, mas por 14 partidos políticos, por filiados de 14 políticos. E a esses 14 formarão a base do seu governo. Outra coisa, o presidente não pode escolher o ministério sem formar a base parlamentar, a base da Câmara e do Congresso. Porque ele forma a base e depois ele põe o ministério. Se ele põe o ministério na frente, ele não tem dificuldade para formar a base. Porque não atendeu aquele deputado, porque não atendeu aquele senador, porque não atendeu aquela corrente do ar, etc, etc. Outra coisa, geralmente, o candidato eleito tem na cabeça algumas pessoas que vão ficar em alguns ministérios chaves ou não, e já tem na cabeça. Mas o presidente Lula não tem ainda na cabeça os 33, ele vai ter 33 ministérios. Não tem cabeça, não tem na cabeça dele 33 nomes agora para compor o ministério. Por quê? Porque parte do ministério vai sair do PT, dos partidos que apoiam, dos setores que têm influência e ajudar a sua eleição, que vão sair das composições que ele vai fazer da Câmara e do Senado. O domingo foi marcado por manifestações em Brasília. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a pedir intervenção militar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, pedindo por intervenção militar. Os manifestantes estavam acampados na Praça dos Cristais. Ao final da tarde, com equipamento de som e microfone, um grupo foi até um palco improvisado na caçamba de um caminhão para discursar. No ato, os apoiadores do presidente pediram para que as Forças Armadas salvassem o Brasil. Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Eles ainda gritaram palavras de ordem contra a posse de Lula em janeiro. Se o povo
A gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Durante o ato, os manifestantes também escutaram um discurso gravado do político advogado Ulisses Guimarães em um carro de som. Em seu discurso, ao proclamar a Constituição, afirmou que traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Vale lembrar que Ulisses Guimarães foi um dos principais opositores à ditadura militar e responsável pelo Constituinte, que inaugurou a nova ordem democrática brasileira. Ulisses vai ficar na história do Brasil, senhor Diretas. Ele é um dos maiores políticos que esse país já produziu e é um democrata por excelência. Alguém precisa avisar esse pessoal aí, né, que quer intervenção militar, interrompendo o processo democrático brasileiro. Isso é crime. Alguém precisa avisar esse pessoal, sabe? Vamos lá. O domingo foi marcado por manifestações brasileiras. Isso aí, eu até me perdi aqui. Agora sim, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro quer declarar apoio aos manifestantes, que desde 30 de outubro estão nas ruas. Mas ele, o presidente, teme que uma ação violenta que pode acontecer aí pode prejudicar, inclusive, a imagem do presidente, que está deixando o cargo. Vamos acompanhar. Jair Bolsonaro tem dito a interlocutores que o visitam no Palácio da Alvorada que estuda uma formulação para conseguir declarar apoio aos manifestantes que estão nas ruas desde a sua derrota para Lula na disputa presidencial, período ao longo do qual o presidente tem se mantido em silêncio e reclusão. No entanto, ele não tem tido sucesso em superar o temor de que algum incidente violento aconteça nos protestos e isso possa ser usado contra ele na Justiça, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele teme ser enquadrado como incentivador de eventuais ações ilegais e violentas. Bolsonaro tem dito a esses visitantes que os atos têm pessoas comuns que não seriam favoráveis a ações como uma intervenção militar, mas também fanáticos com potencial de criar episódios violentos que o colocariam em uma posição desfavorável. O economista Ilan Goldfein foi eleito para comandar o Banco Interamericano do Desenvolvimento. Ele é o primeiro brasileiro a ocupar o cargo. O economista Ilan Goldfein, 56 anos, foi eleito presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, neste domingo. And now I am the first Brazilian presiding over the IDB after 63 years. I will be the president of the IDB in all its diversity. I will be the president of the large, the medium, and the low-income countries, the president of the regional, as well as the non-regional members, the president of the South, Central America, North America, but also, as I said in my campaign, the president for the Caribbean. Em sua fala, o economista também disse ser o candidato do Estado brasileiro por ter partido do governo de Jair Bolsonaro. A sua indicação foi criticada por alguns petistas. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda no governo de Dilma Rousseff, tentou inclusive adiar a eleição do BID. Goldfein é diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI desde janeiro de 2022. Ele foi presidente do Banco Central Brasileiro de maio de 2016 a fevereiro de 2019, no governo Temer. Depois foi economista-chefe do Itaú Unibanco e presidente do Conselho do Credit Suisse no Brasil. E a seguir, o governo de São Paulo entrega novo sistema de monitoramento eletrônico na linha 3 vermelha do metrô. E bancos terão expediente especial durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O RB Notícias volta já.